É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo especial para vocês. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like e o seu comentário. Manda para todo mundo dos seus contatos esse nosso vídeo de hoje. Assim você ajuda a gente a crescer com o nosso trabalho. Segue a vinheta. Voltamos. E hoje, ele que é uma das vozes mais importantes do jornalismo brasileiro, já atuou por muitos anos, tanto na TV Globo quanto no SBT, né? E hoje segue firme com o SBT Notícias, Carlos Nascimento. E não só, né? Tem muita novidade para contar para nós aqui, Carlos. Muito obrigado por ter aceito, né, o convite e poder conversar conosco aqui no nosso canal. Obrigado a você, é um prazer falar com o seu público, eu estou à sua disposição. Na realidade, neste momento, não estou atuando profissionalmente como jornalista, mas fiz isso já há mais de 50 anos, né? Então, não vai ser fácil vocês me esquecerem, não é verdade? Né? E também, assim, havendo, claro, oportunidade, eu espero voltar ao vídeo e fazer o meu trabalho. Mas estou aqui à sua disposição. Que legal, Carlos. Carlos, antes da gente falar do jornalismo, né, que é um assunto ali que me inspira todos os dias, é do interior de São Paulo, né? Você está aqui pertinho da gente aqui, né? Como que é uma vida no interior? Você ainda tem as raízes aqui, né? Tem trabalho aqui? Como que segue a tua vida, então, longe das câmeras da TV? Bom, na verdade, nesse momento eu sou um pouco nômade, sabe? Voltando às origens, eu nasci em Jaú, mas sou dois-corriguense. Dois Córregos é um município que tem limites com Botucatu, inclusive o limite é o Rio Tietê, né? Eu fui para lá com uma semana de vida. A minha mãe tinha um irmão médico em Jaú, então nasci em Jaú, fui para Dois Córregos. Então sou dois-corriguense e jauense também, claro, porque foi lá onde eu nasci. Atualmente, eu vivo em Torrinha, eu tenho ali um pequeno sítio, planto café, crio um pouquinho de gado, e a atividade principal da nossa família agora é cuidar do navio Homero em Barra Bonita. Nós temos ali uma empresa de navegação fluvial. Aliás, recebemos muita gente de Botucatu e da região. São pessoas que confiaram ali no nosso trabalho, no nosso empreendimento. Estamos acostumados todo fim de semana a ter bastante gente aí, acho que alguns talvez até pessoas que te acompanham. Que legal, Carlos. Então, se eu sair de Botucatu, resolver fazer um passeio no barco em Barra Bonita, eu posso te encontrar lá no final de semana? Há essa possibilidade? Olha, neste primeiro ano de atividades do navio, eu fiquei lá 90% do tempo. Eu confesso que nesses últimos meses eu me afastei um pouco, porque é um trabalho muito difícil, né? Você manter, por exemplo, uma embarcação significa trabalhar durante a semana, nos cuidados todos necessários, e mais durante as viagens, tá? Então, não é algo tão simples assim. Mas, vez por outra, eu estou por lá. Que legal. E por que o Rio Tietê, Carlos? Lógico que tem a sua raiz, né? Tem ali a sua nostalgia, né? Mas por quê? Rapaz, todo mundo acha isso, né? Fala, pô, você é um maluco, né? Para não dizer que, poxa vida, né? Você foi lá no Rio Tietê. Assim, cara, é um lugar muito bonito. Vocês aí de Botucatu fazem parte desse trecho do Lago de Barra Bonita, né? Chega até vocês, tem lá o bairro do Rio Bonito, tem lá um clube, tudo. Então vocês conhecem tanto quanto eu. Eu frequento essa região desde muito moleque, antes do Rio Tietê ser represado. Eu já ia num rancho de pesca ali na Barra, de um senhor chamado seu Carlos Coimbra. Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Depois eu pesquei lá, cacei, devo admitir, eu fui um caçador. Na época não era proibido, mas nunca fui predador, sabe? Eu gostava de pescar e caçar um pouco. Enfim, era o meu ambiente. E eu tinha lá um amigo que pescava, caçava comigo, chamado Homero Pink Cremble. Homero sempre falava, puxa, nós caçamos e pescamos aqui em situação muito miserável, né? Barquinhos perigosos, situação difícil. Um dia nós vamos ter dinheiro para comprar um barco, eu fazer um barco. Aí eu acabei fazendo, e claro, né, teria que ser no Rio Tietê, como foi.
Que legal, que bacana. E chegar em São Paulo, né? E falar para o pessoal de lá, o Rio Tietê não é isso aqui que vocês estão acostumados. Dava um gosto de mostrar para eles o que eles estão perdendo aqui no interior? Vamos aqui abrir um parênteses importante, né? Evidentemente que não tem nada a ver com o Rio Tietê da capital, porque ao longo de 300 quilômetros há uma depuração da água e ela chega com muito mais qualidade aí na região de Botucatu, Barra Bonita. Eu estou falando aí porque, neste momento, eu estou falando de São Paulo, tá? Mas nós estamos, nesse momento, enfrentando ali um problema muito sério das chamadas plantas aquáticas, né? As macrófitas, como se diz cientificamente. Aguapé, um certo capim que dá no rio, algas, e o trecho do Lago de Barra Bonita, acima da barragem, por exemplo, com a eclusa, aquilo que nós estamos acostumados, ele está sem navegação praticamente desde o fim do ano passado. É um trecho hoje totalmente encoberto por vegetação, que impede a navegação, impede a movimentação tanto dos barcos de turismo quanto de carga. Isso se deve, evidentemente, à quantidade de chuva excepcional que nós tivemos, mas também é um alerta de que a poluição, que já esteve mais distante de nós, hoje está mais perto e temos que fazer alguma coisa. E é importante que todos os moradores da nossa região saibam disso, porque é uma das dádivas que nós temos esse trecho do Rio Tietê. Interessante, interessante mesmo, né? Realmente há necessidade de uma mobilização, principalmente de moradores, mas até do poder público local, né? De você se juntar, prefeitos se juntarem para realmente que seja feito algo, né? Ali as municípios que acabam margeando o rio, né, Carlos? Desculpe, sem dúvida é isso que eu quis dizer. A sociedade tem que, nessa altura, se mobilizar, porque fica todo mundo achando, não, é isso mesmo, e abrem-se as comportas da represa, o Aguapé vai embora, daqui a pouco o problema acaba, mas não é não. Isso hoje existe aqui no Lago de Barra Bonita, existe no Lago de Ibitinga, existe em Bariri, até Araçatuba tem problemas com aguapés no Tietê. Ou seja, outra coisa, quando nós começamos a navegar, a gente saía de Barra Bonita para Pederneiras, a largura do rio era uma, hoje é outra, porque o aguapé, conforme ele vai descendo, e se ele consegue, ele vai se acumulando nas margens, não só o aguapé, como o capim e tudo que vem, né, flutuando. Aí o que acontece? O curso do rio vai se estreitando, ou seja, você muitas vezes não enxerga isso, mas para quem passa sempre lá, como nós passamos, a gente vê. Portanto, é um alerta nesse momento para todo mundo, inclusive no sentido da responsabilidade dos municípios, porque, por incrível que pareça, existem municípios lindeiros do Rio Tietê que não tratam o esgoto. Isso é um absurdo. Realmente e lamentável, né? Não dá para não dá para admitir em tempos de hoje que isso aconteça, né? Sim. Carlos, 50 anos de carreira, né? Viu o governo entrar, viu o governo sair, viu fatos, viu acontecimentos, viu falecimento de celebridades, né? E aí, né? Como que foi, como que é, né? Trabalhar com o jornalismo em momentos em que foi fundamental o jornalista na vida, no dia a dia do povo brasileiro, né? Qual fase te marcou mais? Qual momento te marcou mais nesses 50 anos de carreira? Bom, primeiro, o fato de ter saído de uma cidade pequena do interior paulista, uma cidade muito menor do que Botucatu, né? Uma cidade, eu tinha 2 córregos, tinha 18 mil habitantes, uma vida bem provinciana, embora uma vida que me dê bastante saudade, porque eu adorava morar lá, foi um período muito feliz da minha vida. Mas chegar a São Paulo e ter que conquistar um espaço na mídia é muito diferente do que é hoje. Eu diria que hoje é muito mais fácil, porque até mesmo as cidades pequenas já têm veículos de comunicação bastante modernos. Antigamente não era assim. Para você falar, por exemplo, numa estação de rádio e ser ouvido pelo Brasil, você só podia ir para São Paulo. Televisão, então, nem se fale, né? Eu acompanhei o começo da Rede Globo, eu fiz reportagens ainda em filme preto e branco, fui locutor da Rádio Nacional, que já nem existe,
Portanto, assim, eu vivi vários períodos da história brasileira. Foi o que você falou. O que mais me orgulha foi ter participado da campanha democrática da maioria do povo brasileiro pelo fim do regime ditatorial, a volta do regime democrático com as eleições diretas, porque nós tivemos muitos anos em que as coisas não eram assim. Os governadores de estado eram nomeados, prefeitos, só tinha eleição para prefeito, mas assim, instâncias turísticas, por exemplo, não tinham, depois é que passou a ter. O presidente da República era também designado, né, pelos militares, enfim. Acabar com tudo isso, passar a ter uma vida de um país democrático, foi importante. E eu, como jornalista, lutei bastante por essa causa. Eu estou falando aí dos anos 60, 70, até começo dos anos 80. E isso acabou sendo marcante. Mas nem tudo são flores, né, Carlos? Você de repente, num 11 de setembro, acorda, vai trabalhar cedinho, né? Você fazer um dos primeiros programas, né? Um dos primeiros horários, né? De jornal, né? E se depara com uma notícia que aviões entraram, né? Invadiram ali as Torres Gêmeas, né? No World Trade Center, né? Esse também foi uma data muito marcante para você, né, Carlos? E não Você só está para você, acho falando que assim, de momentos bem diferentes, né? Eu me referi ao período que eu era até repórter ainda. Eu fui repórter de rua até 1987. Fiz muitas matérias, tanto no Brasil como fora daqui. Depois eu passei a ser editor-chefe e apresentador de telejornais. E foi nessa condição que, no dia 11 de setembro, eu trabalhava no jornal Hoje. Cheguei na redação, como todas as manhãs, e, de repente, nos deparamos com aquilo que estava acontecendo, que ninguém imaginava o que era, e que deu no que deu. Foi, na verdade, o maior atentado terrorista da história, e um fato inédito, os americanos serem atacados na sua principal cidade, aos olhos do mundo, com televisão ao vivo para todos, né? Aquilo foi um absurdo, na verdade, deixou-nos transtornados, desde o telespectador até a mim, e todos que trabalhavam lá comigo. É algo que não se esquece. Agora, eu sempre tive um princípio assim de que no jornalismo a grandiosidade do fato nem sempre é o mais importante. Claro, você diz, não, mas então 11 de setembro foi importantíssimo. Como Copas do Mundo, como posses de presidentes, como outros acontecimentos internacionais e nacionais. Agora, como jornalista, assim, a minha alegria, a minha satisfação sempre esteve ligada ao fato de poder fazer alguma coisa do bem, algo para poder construir, para reparar um erro, para denunciar um crime, para proteger uma pessoa, para valorizar a vida em sociedade, para fazer com que as pessoas se entendessem melhor. Isso é o que eu acho a missão número 1 da nossa profissão. Muito bem, Carlos. Que legal, cara. Que emocionante ouvir isso, Carlos. Que legal. Você teve um período difícil na sua vida, né? Teve até você já estava no SBT e você teve que se afastar, né? Um período para poder tratar, né? Para poder tratar uma doença, né? Um câncer. Um câncer. E esse momento, o Silvio Santos te acolheu, né? Foi até destaque em matérias, etc. E ele falou que ia manter teu salário na íntegra, ia manter o teu emprego lá, não ia te afastar e que você pertencia àquele lugar e que eles vão dar todo o suporte necessário. Como é que foi essa fase? Olha, na verdade, o Silvio Santos nunca falou nada, ele fez, entendeu? Não é que ele tenha me dito, olha, não, ele não. O Silvio é uma pessoa difícil conversar com ele, não é fácil. Ele é uma pessoa muito reservada, né? Agora, o que houve foi o seguinte: tanto o Silvio Santos, quanto o SBT, quanto meus colegas todos, mantiveram uma atitude de enorme fidalguia em relação a mim durante todo o acontecimento, né? Porque isso significou estar longe do trabalho durante muitos meses. Eu ganhava uma importância bastante elevada na época pela função que eu ocupava, e isso nunca foi desconsiderado. Ou seja, eu fiz tudo o que tinha que fazer, que o médico me mandou fazer, a empresa jamais se opôs, e quando eu fiz a minha cirurgia e saí do hospital, o Silvio mandou me convidar para voltar a trabalhar. E o argumento dele foi o seguinte: não, se você ficar parado em casa de pijama e de chinelos, só vai piorar a sua vida. Então,
Mas vou voltar como para o jornal, né? O jornal era apresentado pelo Joseval Peixoto, pela Raquel Sherazade. Eu estava fora. Aí ele disse, não, você vai lá fazer 2 dias e o Joseval faz 3 dias, ou então você faz 3 dias e o Joseval faz 2 dias. Eu dei risada. Como que isso nunca aconteceu no telejornal, eu acho, no mundo inteiro, né? Toda noite você liga lá, tem o apresentador e o apresentador. E ele, na verdade, dividiu a apresentação do SBT Brasil para que eu pudesse atuar. E aquilo foi fundamental para a minha recuperação, porque é como ele falou, você ficar doente em casa de chinelo e pijama, você só vai piorar, né? Então, o Silvio não é uma pessoa assim que tenha dito coisas para mim, mas ele teve atitudes que eu percebi e respeito muito. É um cara bastante leal àqueles que, evidentemente, são leais com ele. Muito legal. Carlos, que história incrível, né, cara? Mais uma vez eu falava em off, né, que hoje tardiamente faço meus estudos de faculdade de jornalismo, mas sempre vem com uma carga de inspiração e você é uma dessas pessoas que me inspiram. Agradeço de novo a participação, né, a sua participação, a sua disponibilidade aqui no nosso programa e, mais uma vez, muito, muito obrigado por existir. Meu caro, é o seguinte, o fato de você estar estudando aos 35 anos, né, fazendo a faculdade de jornalismo, isso é o de menos. O jornalismo é algo que as pessoas trazem no sangue, no espírito, no poder de decisão de cada um. Ser jornalista é ser uma pessoa universal, é você cuidar dos outros, você aprender a entender o que se passa ao seu lado e transmitir isso para as pessoas, sempre com honestidade e conhecimento. Essa é a nossa missão. Então, os bons jornalistas, muitos dos bons jornalistas que eu conheço, claro, vários vieram de universidade, sem dúvida. Mas eu conheci muitos que nunca foram nem à escola e sabiam escrever muito melhor do que eu e se comportavam como jornalistas com extrema sabedoria. Então, o que importa é a chama, não é? É aquele fogo que você mantém aceso e que faz com que você se sinta jornalista e com as obrigações de um jornalista. Porque quem não conhece acha que o jornalista é igual artista, né? Então, que você leva um vidão, ganha uma grana, você tem um carrão, você não faz nada, né? Até na minha família, para falar a verdade, demorou para minha mãe entender que eu não ia lá na televisão só para ler o que estava escrito lá no teleprompter. Eu tinha que trabalhar para caramba, né? E um dia eu levei ela na redação, falei, mãe, vê, eu chego aqui às 6 horas, eu faço isso, faço... Nossa, eu pensei que você só sentava lá e falava, tá bom. Então, jornalismo, tudo bem, a escola, a formação, a universidade, a cultura são importantíssimas, mas vale muito mais a sua posição pessoal. Muito legal. Que aula maravilhosa. Carlos Nascimento, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pessoal, e se alguém quiser dar uma volta, né, curtir um pouquinho da paisagem do interior de São Paulo, no Rio Tietê, aonde fica o seu barco, Carlos? O navio Homero Cremble, que a gente já resolveu chamar de navio Homero, porque o sobrenome é meio difícil de falar, né? Fica no Pier 37, na cidade de Barra Bonita. Nós fazíamos 2 cruzeiros fluviais por semana. Um cruzeiro no sábado, em direção a Pederneiras, e outro cruzeiro do domingo, em direção a São Manuel, Botucatu, quase, ali na Ilha do Cerrito. Só que este segundo passeio depende da normalização da eclusa, que nesse momento está fechada. Então, são as 2 viagens. De sábado às 11 horas da manhã, embarca a partir das 10. No domingo, às 9h30 da manhã, embarca a partir das 8h30. Aí tem é só entrar no site lá, www.naviohomero.com.br, e está explicando tudo que a gente serve, a banda, como é o passeio. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Tenho certeza também. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, seu like. Cultura Mundi, toda a história importa. Valeu!